O Pedro vai muito além de um goleador. Ele é um centroavante que te oferece uma característica específica, que aliás nenhum outro atacante do Flamengo e também da seleção brasileira consegue te oferecer. Mais do que qualidade, como eu tava falando pra vocês, a volta do Pedro ampliou, trouxe mais repertório pro Flamengo, que faz essa saída em 3+2, a sustentação De La Cruz e o Pulgar, e com o Pedro na referência, o jogador que é o foco central desse ataque, ele consegue gerar esses apoios. Vim receber a bola no entrelinhas e de costas para a marcação, com um toque só arredondar a jogada. Exatamente o que ele fez no jogo contra o Vasco, por exemplo, que ele entra no segundo tempo e aqui com um toque só, de novo, salva uma jogada praticamente perdida. Ele é esse jogador que vai criar linhas de passe, seja fora ou então dentro da área, como é o lance que a gente vê aqui, o Pedro com um toque só arredonda pro De La Cruz chegar na finalização. Foi exatamente assim, inclusive, que o Arrascaeta marcou um dos gols, o que a gente chama de uma dinâmica de terceiro homem, né? O Pulgar como primeiro, o Pedro como segundo, de costas, encontrando alguém que vem de frente. O Arrascaeta aqui foi muito bem na finalização. Mas dentro dessa movimentação ainda existe um outro detalhe que é muito interessante. Quando o Pedro se apresenta para jogar de pivô e explora as costas dos volantes, naturalmente ele atrai um marcador com ele, e com isso o Flamengo pode aproveitar um outro espaço que surge. Agora, uma coisa é esses espaços existirem e outra completamente diferente é o Flamengo saber aproveitar isso. E aqui fica muito claro que o time do Felipe Luiz é muito bem treinado. De novo aquela saída em 3+2, dessa vez o Gerson recebe e procura o Pedro, e aí sim ele dispara, buscando explorar exatamente o espaço que surge às costas da zaga quando o Pedro cai e arrasta a marcação, nesse caso do Gustavo Henrique. De novo, a saída em 3+2, o Léo Ortiz aqui vai encontrar espaço de ruptura buscando agora diretamente o Pedro vai afinar essa bola no Pulgar, arrasta a marcação do André Ramalho e aí sim um ataque às costas da última linha com o Arrascaeta que acaba perdendo o gol. De novo a gente vai ver exatamente esse lance, né? O Pedro se deslocando, recebendo, atraindo a marcação de um zagueiro, surge um espaço a ser aproveitado pelo Varela, que aqui finaliza, mas não pega bem na bola. Na real, ele não pegou mal na bola, né? Ele foi travado na hora de finalizar, mas eu só falei isso pra lembrar o que pega mal de verdade, que é você que chegou até aqui, lógico, tá curtindo o conteúdo, mas ainda não deixou o like, muito menos se inscreveu no canal ativando o sininho das notificações. Passado esse recado, agora eu quero passar um dado estatístico que ajuda a gente a entender pelo menos um pouquinho a influência, o impacto do Pedro nesse elenco do Flamengo. Considerando só os jogos depois do retorno dele, nenhum jogador desse time tem mais gols, chutes ou então chutes no alvo do que o Pedro, que também é um jogador com a menor média de minutos para marcar um gol. Isso sem falar que dentro desse período o Pedro é o segundo jogador com maior número de participações em gols e o segundo com mais assistências no Flamengo. E detalhe, tá? Estamos falando de um cara que ficou afastado 7 meses por uma lesão gravíssima. Se ele já voltou no mais alto nível, imagina o que ele não pode fazer nos próximos meses. O Pedro é um animal. Diferente de quando o Flamengo tem como ponto focal do seu setor ofensivo um centroavante com característica de atacar as costas da última linha, com o Pedro gerando esses apoios, criando essas linhas de passe, recebendo a bola às costas dos volantes, surgem espaços a serem explorados por outros jogadores, seja pelo corredor central, como a gente mostrou, ou então Wesley aqui explorando o corredor lateral direito. Fora que essas movimentações perfeitas do Pedro geram dúvidas nos zagueiros. Aqui vocês viram, né? O André Ramalho fica na dúvida sobre acompanhar o Pedro gerando esse apoio, não faz nem isso e também não protege o espaço às costas. Essa dúvida também dá mais espaço para o centroavante do Flamengo, que aqui, ao invés de simplesmente carimbar, vai para dentro, gira e coloca um repertório de drible para jogo. Uma pena que ele perdeu esse gol. E ainda existe uma outra característica, um outro aspecto que a gente simplesmente não pode ignorar no jogo do Pedro. Ele é um cara que vai te agregar demais em bola aérea. E isso, lógico, é unir o útil ao agradável, até porque entre todos os times do Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o sexto com maior índice de cruzamentos por partida. E agora tem o retorno de um cara que sabe demais aproveitar essas chances. E esse lance aqui é muito interessante porque ele funciona como uma transição perfeita, simplesmente porque reúne todos os elementos que a gente já falou até aqui com um extra da bola aérea. Se liga só como, de novo, né? Ele gera esse apoio, cria a linha de passe e arredonda a jogada com o Luiz Araújo. E aí então que eu quero chamar a atenção de vocês a partir de agora para, como sempre, ou pelo menos 99% das vezes, o Pedro vai buscar esse espaço no segundo
segundo pau, simplesmente porque isso obriga o defensor, seja zagueiro ou lateral, a dividir a referência entre ele e o portador da bola. E aqui um detalhe só, que o Pedro volta da lesão driblando, né? A gente já mostrou um lance aqui, um segundo que ele sofre o pênalti contra o Juventude. Esse outro é muito interessante porque assim que a bola bate na beirada, ele já busca o espaço às costas do zagueiro, explorar o intervalo entre zagueiro e lateral e faz um belíssimo gol de cabeça. Um outro lance em que, mais uma vez, ele vai buscar aquele espaço fora do referencial da defesa, por mais que aqui, nesse caso específico, ele não consiga aproveitar. No jogo contra o Corinthians, logo no comecinho, né, coisa de 5, 6 minutos, ele de novo, no segundo pau, fora do bolo, consegue bater na bola, mas ela acaba tocando a trave. Um outro lance aqui, na derrota contra o Central Córdoba, né, ele buscando o segundo pau, o cruzamento vem um pouco atrás, mas mesmo assim, de novo, consegue arredondar para uma boa finalização da Arrascaeta, a defesa do goleiro. Um lance contra o Vasco aqui, esse muito emblemático, porque não é no segundo pau, ele explora o primeiro e obriga o Léo Jardim a fazer um milagre. Diferente do Juninho, por exemplo, o Pedro não é aquele centroavante que vai te oferecer uma pressão alucinante na saída de bola do adversário, mas como a gente falou no início do vídeo, o Pedro é um finalizador nato, é muito além disso, claro, a gente já provou aqui, mas ele é um goleador. E não tem lance melhor para exemplificar isso do que esse aqui, né? Se liga como o Pedro, nesse momento, tá muito mais preocupado em fechar a linha de passe do que de fato subir pressão, que é responsabilidade aqui do De La Cruz. Ele dá a vida, constrange o zagueiro e até mesmo o Hugo Souza, que falha, oferece a bola pro Pedro e é lógico que o 9 bolado não vai falhar. E um detalhe interessante, tá? Nessa comemoração, em linguagem de sinais, o Pedro pediu para você deixar o like e ativar o sininho das notificações.